Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 27 de agosto de 2026, quinta-feira. Pedras vivas na Igreja e testemunha no mundo, os leigos no povo de Deus. Nós continuamos o nosso caminho de reflexão sobre a Igreja, como nos é apresentada na Constituição Conciliar Lumen Gentium. Hoje vamos abordar o quarto capítulo, que trata dos leigos. Recordamos todos o que o Papa Francisco gostava de repetir: a imensa maioria do povo de Deus é constituída por leigos. A seu serviço está uma minoria, os ministros ordenados. Está lá no Evangelho Gáudio, número 102. Esta parte do documento preocupa-se em explicar em positivo a natureza e a missão dos leigos após séculos em que eles eram definidos como simplesmente aqueles que não fazem parte dos clérigos ou dos consagrados. Por isso, apraz-me reler convosco um trecho muito bonito que manifesta a grandeza da condição cristã. É a Lumen Gentium número 32, que diz o seguinte: um só é, pois, o povo de Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, comum é a dignidade dos membros pela regeneração em Cristo, comum a graça de filhos, comum a vocação à perfeição, uma só salvação, uma só esperança e uma só indivisa caridade. Antes de qualquer diferença de ministério ou estado de vida, o Concílio Vaticano II afirma a igualdade entre todos os batizados. A Constituição não quer que se esqueça o que já tinha afirmado o capítulo sobre o povo de Deus, ou seja, que a condição do povo messiânico é a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus. Naturalmente, quanto maior é o dom, tanto maior é também o compromisso. Por isso, o concílio, além da dignidade, realça inclusive a missão dos leigos na Igreja e no mundo. Mas onde se fundamenta essa missão? Em que consiste? É a própria descrição dos leigos proposta pelo concílio que nos dá a resposta. Por leigos, entendem-se aqui todos os fiéis cristãos que, incorporados em Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus e tornados participantes a seu modo da função sacerdotal, profética e real de Cristo, exercem pela parte que lhes toca a missão de todo o povo cristão na Igreja e no mundo. Portanto, o povo santo de Deus nunca é uma massa informe, mas o corpo de Cristo. E como dizia Santo Agostinho, o Cristo totus, o Cristo todo, é a comunidade organicamente estruturada em virtude da fecunda relação entre as duas formas de participação no sacerdócio de Cristo, sacerdócio comum dos fiéis e sacerdócio ministerial, a Lumen Gentium 10. Em virtude do batismo, os fiéis leigos participam no mesmo sacerdócio de Cristo, com efeito, o supremo e eterno sacerdote Cristo Jesus, querendo também, por meio dos leigos, continuar o seu testemunho e serviço, vivifica-o pelo seu Espírito e sem cessar os incita a toda obra boa e perfeita. Como deixar de recordar a tal propósito São João Paulo II e a sua exortação apostólica Christus Fidelis Laeti, de 30 de dezembro de 1988? Nela, São João Paulo II frisava que o concílio, com seu riquíssimo patrimônio doutrinal, espiritual e pastoral, dedicou páginas maravilhosas à natureza, à dignidade, à espiritualidade, à missão e à responsabilidade dos fiéis leigos. E os padres conciliares, fazendo eco ao chamamento de Cristo, convidaram todos os fiéis leigos, homens e mulheres, a trabalhar na sua vinha. Deste modo, São João Paulo II relançava o apostolado dos leigos, ao qual o concílio dedicar um documento específico. Por isso, o vasto campo do apostolado dos leigos não se limita ao espaço da Igreja, mas dilata-se ao mundo. Com efeito, a Igreja está presente onde quer que os seus filhos professem e testemunhem o Evangelho, nos ambientes de trabalho, na sociedade civil e em todas as relações humanas, onde eles, com as suas escolhas, mostram a beleza da vida cristã, que antecipa aqui e agora a justiça e a paz que serão plenas no reino de Deus. É necessário que o mundo seja penetrado do Espírito de Cristo e na justiça, na caridade e na paz atinja mais eficazmente o seu fim. Isso só é possível com a contribuição, o serviço e o testemunho dos leigos e leigas. É um convite a ser aquela igreja em saída de que falava o Papa Francisco, uma igreja encarnada na história, sempre aberta à missão, na qual todos somos chamados a ser discípulos missionários, apóstolos do Evangelho, testemunhas do reino de Deus,
portadores da alegria de Cristo que encontramos. Irmãos e irmãs, Maria, a mãe de Jesus, nos ensina a sermos testemunhas do ressuscitado. E nós devemos ser testemunhas do ressuscitado no nosso cotidiano, no dia a dia, para que Cristo apareça e nós cresçamos no seu amor, na sua misericórdia, na sua compaixão e no serviço generoso dele que devemos levar ao mundo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Deus chama a gente pra um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Vem. A força que hoje faz brotar a vida atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida pra trabalhar, o amor repartir e as forças juntar.